A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Hoje nós vamos falar sobre uma iniciativa que une empreendedorismo, protagonismo feminino e responsabilidade social dentro de um dos setores mais estratégicos da economia brasileira. A minha convidada conheço há muitos anos. É minha amiga. É empresária Adriana Reis, proprietária da Eros Boutique. Ela idealizou um evento que já está na segunda edição, que se chama Mulheres no Agro. Tudo é agro. Todas somos parte. A proposta desse evento vai além de um encontro temático. Trata-se de um movimento que busca dar visibilidade às mulheres que participam da cadeia do agronegócio. Estejam elas no campo, na cidade, na indústria, no comércio ou no consumo. Nesta edição, o projeto ganha também um caráter solidário por meio de uma ação, que é o Agro que Acolhe, que arrecadará alimentos para mulheres em situação de vulnerabilidade. É uma iniciativa que conecta desenvolvimento econômico, inclusão e cuidado social, mostrando que o agro também pode ser um espaço de acolhimento, cooperação e transformação. Seja muito bem-vinda, Adriana. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e poder falar de uma ação que me agrada muito, assim, porque ela tem uma conexão muito grande com tantas mulheres, né? Então, assim, eu fico muito feliz em poder estar aqui e a gente poder falar desse assunto, que eu acho que ele é extremamente importante. E eu fiquei tão feliz porque é no mês das mulheres. Sim. E eu estava pensando, gente, eu preciso de trazer mais mulheres, eu preciso de mais mulheres. Quando você me falou do projeto, eu falei, peraí, é isso que eu preciso. E eu achei legal também de falar com uma pessoa que não está diretamente envolvida com agro, mas que sabe que há uma conexão naquilo que você faz, no empreendedorismo que você faz com o agronegócio, né? Sim, assim, a minha empresa é uma empresa totalmente contrária, né? Ela está na mão contrária, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, quando eu olho para a roupa que eu estou usando, para a roupa que você está usando, da onde que agro. vem o algodão, né? Que produz esse produto que a gente está aqui com ele? Vem do agro. E por isso que eu falo que tudo é agro. Então, querendo ou não, todos nós somos dependentes do agro, direto ou indiretamente. Somos parte do agro. Você já foi numa lavoura de algodão? Já. É lindo, né? É lindo, dá gosto. E o algodão brasileiro é um dos mais responsáveis, ambientalmente responsáveis do mundo. A rastreabilidade do nosso algodão, ela é total, é impressionante. A cadeia do algodão conseguiu isso. E é maravilhoso. A gente vê que, às vezes aqui, muitas pessoas não conhecem, porque a gente não tem tanto a cultura do algodão, mas quando você vai no Mato Grosso, por exemplo, ao invés de plantar milho, planta algodão. E é aquele mar branco, aquela coisa maravilhosa, aquela coisa... Então, mas aqui a gente falou do algodão que representa a roupa que a gente está usando. Mas e se eu falar daquela mulher dona de casa que usa um óleo de cozinha para cozinhar, de onde que vem? Do agro. Então é sobre isso, tudo é agro. Que usa um creme na pele, Exatamente. né? Vem do agro. O que te motivou a criar esse evento, Mulheres no Agro? Então, eu queria homenagear as mulheres. Então, eu queria que fosse um evento que abrangesse um número maior de mulheres. Certo. E eu precisava falar uma linguagem que a nossa região respira. Eu precisava de algo que envolvesse com... Eu costumo falar que a nossa moeda corrente aqui na nossa região, ela é 100% agro. Então, assim, a gente depende desse movimento para poder tudo, aquele efeito dominó, né? Se tudo vai bem para mim, para você Uhum. e vice-versa. Então, o que a gente respira? O agro.
Então, como que eu trazia o agro para dentro da minha loja? Como que eu homenagearia mulheres que não envolvesse tantas mulheres? E eu queria envolver muitas mulheres. E aí eu falei, bom, se eu colocar mulheres do agro, eu estou limitando. Então, eu mudo uma palavrinha. Eu tirei do agro e coloquei no agro. E Olha com só. isso, para minha surpresa, eu esperava que o evento fosse ser memorável, mas ele superou todas as minhas expectativas, a primeira edição. A loja ficou lotada de mulheres que queriam participar, que queriam estar ali, que não tinham vontade de ir embora. E aquilo foi surreal. Assim, foi impactante. Eu achei interessante quando você falou desse mulheres no, ao invés de mulheres do, porque a mulher no agro, ela está na fazenda, ela está na cidade, ela está no comércio, ela está em todos os lugares, né? Ela está na casa cuidando da família também, que é muito Sim. importante, né? Ela se movimenta, né? Ela não precisa estar diretamente lá na lavoura, no campo. Ela pode estar aqui, ela pode estar na empresa, e ela vai representar muito bem, né, todo a cadeia do agro, vamos dizer assim. Ela pode estar dentro de um escritório, enfim, onde ela estiver, ela vai fazer o papel dela. E ela tem uma representatividade muito importante. Ela passa a ser o esteio, talvez, da maioria das famílias, né? Porque o homem ele depende dessa mulher por detrás dele, Sim. né? E principalmente se for uma mulher forte, uma mulher que tem uma visão de um todo, né? Participativa. E hoje as mulheres têm sido muito participativas. É o agro que foi tão masculino numa determinada época, ele se rendeu eu acho que a força, a sabedoria da mulher, né? A mulher é muito sábia. Você já observou que a maioria das empresas, a mulher é que toma conta do financeiro? Exatamente. Ela conseguiu, assim, ser protagonista, né? Sim, sim. Eu acho que é isso. Acho que isso define. Ela tem esse feeling, né? Eu acho que o homem ele tem essa questão de fazer o trabalho bruto, o trabalho pesado, o trabalho da força, que é muito necessário, é primordial em qualquer segmento. Mas a mulher, ela tem essa capacidade de enxergar além daquilo que o homem vê. Tanto é que às vezes a mulher fala assim, o homem fala, cadê minha cueca? Está na gaveta. Mas já olhei na gaveta 5 vezes. Olha de novo que você vai achar. Ele vai lá, olha de novo. Ah, mas não tá. Ela vai lá, abre a gaveta, ela nem olha, põe a mão e pega e entrega na mão dele. Então, a mulher ela tem essa capacidade de ver muito além. E isso é bem interessante. E no agronegócio ela realmente ajudou a fazer a diferença. Se o agro cresceu e chegou no ponto que chegou, é em função da mulher. Você acredita que esse evento que você realiza, ele de alguma maneira ajuda a dar mais voz às mulheres? Então, o objetivo maior desse evento é justamente isso. A diferença do evento da primeira edição para essa é uma das diferenças. Na primeira edição, a gente convidou, acho que 7 mulheres com uma representatividade nas empresas que atuam, para estar ali e serem, de alguma forma, meio que entrevistadas, né? Elas contarem um pouquinho da história delas. É como se fosse um podcast mesmo, né? E aí as outras estavam ali meio que assim como na plateia, né, assistindo. E a gente entendeu que depois, quando a gente terminou, a gente abriu o espaço para quem quisesse falar e a gente percebeu que todo mundo queria falar. Coisa rara, hein? É, Coisa rara. então, o que eu pensei? Falei, vamos dar voz às mulheres? Então, Mulheres no Agro hoje, ele vai dar voz para todas as mulheres que estiverem presentes. Elas vão ter o espaço para poder falar, aquelas que quiserem se posicionar. Então, elas vão poder ter esse espaço. Mulheres no Agro hoje, uma das mudanças foi essa, dar voz a todas as mulheres. Mas dessa vez tem as convidadas também, novamente? Ou não? Todas são convidadas. Todas são convidadas. Todas são convidadas. Então, quando a gente fala dar voz a todas elas, é literalmente aquelas que quiserem falar, vão poder falar. O seu evento, ele nasce em um ambiente fora do agronegócio, Sim. né? Mas, ao mesmo tempo, o público está inserido no agro, né? Como é que você acha que isso amplia o alcance e a imagem do agro fora da porteira? Por dentro da porteira a gente já sabe como que é, Sim. né? Porque é aquela coisa assim, não vou dizer engessada, mas que hoje em dia não existe mais isso. Mas óbvia, Uhum. né? Então a gente está saindo do óbvio. Então, quando eu trago esse tema para dentro de um evento feminino, eu estou abrindo
portas, janelas, eu estou dando para elas a oportunidade de dizer quem elas são, o que elas fazem, o que elas pretendem fazer e onde elas querem chegar. E todas elas hoje, a gente for ver uma feira como a Tecnoshow mesmo, olha o público ali. Talvez tá meio a meio entre homens e mulheres ali participando. Por quê? Porque elas estão liderando, porque elas estão entrando para dentro desse universo. Então, dentro ou fora da porteira, elas se comunicam e não deixam a desejar em nada. Elas só precisam ter voz. E esse ter voz, elas estão adquirindo e ganhando público. Onde é que elas vão, elas estão ganhando esse espaço. Qual que você acha que é o papel da mulher no agro? Somar. Somar, né? A gente está para somar, né? E o somar em que sentido? Em todos. Em todos, desde uma tomada de decisão, desde um posicionamento, desde abrir a boca para dizer algo que faça diferença. Somar, literalmente. Muitas vezes a gente acha que para agregar, para somar, tem que estar à frente, tem que ter protagonismo, mas muitas mulheres não buscam protagonismo. Elas estão nos bastidores. Você acha que ela tem a mesma importância daquela que está à frente? Com certeza, com certeza. Não tenho nenhuma dúvida. Porque o aparecer, eu vou fazer uma analogia entre o ser e o ter. Uhum. Né? Tem muita gente que acha que o ter é mais importante que o ser. Eu já discordo. Eu acho que o ser, ele tem uma importância tanto quanto, ou talvez até maior, dependendo da situação e da circunstância. É maior. Entendeu? Eu valorizo muito mais o ser do que o ter. O ter, ele é uma consequência daquilo que você faz e faz bem feito. Então, quando a gente faz essa analogia, a gente tem a resposta. Dia desse eu estava entrevistando algumas mulheres aqui e uma delas falou, olha, eu não atuo diretamente, não atuo na linha de frente. Meu marido é que toma as decisões da fazenda, mas eu tenho meu filho e minha filha para cuidar. Ou seja, aquilo que o marido não pode fazer, ela está ali para dar o suporte. E aquilo que ela não pode fazer enquanto esposa, o marido está lá fazendo a parte dele. E esse é o papel da família. E o agro, ele é totalmente família. É isso que eu ia falar. Você leu o meu pensamento. Eu ia falar que o agro é isso, o agro é família. E por detrás de uma família tem que ter uma grande esposa. Tem. Que o que envolve uma grande esposa tem tantos afazeres que o homem ele não vai conseguir fazer todos esses papéis. E a mulher, ela consegue. A mulher, ela se desdobra. Ela se desdobra. A agenda dela, ela vai acudir um filho na escola, ela vai cuidar do alimento que tem que pôr na mesa, ela vai cuidar dos afazeres da casa, ela vai administrar o financeiro da fazenda, ela vai numa feira, ela participa de uma convenção, enfim, ela consegue administrar isso e está em todos os lugares. Você acha que com isso a mulher não está ficando muito atarefada? Talvez sim, talvez não. Depende. Porque o agro, eu acredito que ele... Depende da resposta de engenheiro agrônomo, viu? Não, mas depende do ponto de vista, depende de como você vê. Atarefada a gente sempre foi, né? Se a gente olhar dessa forma, atarefada a gente sempre foi. E não é diferente nos dias de hoje, com a era digital, não é diferente. A gente pensou assim, a gente vai ter mais tempo, pelo contrário, você tem menos tempo. Muito menos. Quanto mais tecnologia ter à mão, menos tempo a gente tem. Então, assim, falar que a mulher vai estar mais atarefada, talvez sim, talvez não. Então, depende do ponto de vista e depende da paixão, né? Se ela tem essa paixão nas veias, né? Porque quando a gente é apaixonado em fazer, em acontecer, em buscar, em aprender, em ensinar, né? Acho que a gente consegue administrar. E só ensina quem está disposto a aprender, né? Exatamente. E o aprendizado, ele é contínuo. Ele não para. Assim como o agro também não para. É, exatamente. Ele evolui, né, a cada dia. E às vezes a gente tenta glamorizar o agro, né? Nossa, porque esse agro tão poderoso, tão forte. Não, não é poderoso, não é forte. É feito de gente. E gente que luta muito, que trabalha muito, né? Que é desafiado a cada dia. E eu acho... Eu gosto de ficar repetindo isso aqui. Parece até um mantra, né? Toda vez ele fala isso. Eu falo, porque é isso mesmo, né?
Quando você está lá tirando leite e não sabe se esse leite vai baixar 2 centavos, e aqueles 2 centavos são a sua margem de lucro, muitas vezes, né? Quando você está colocando a semente na terra e você não tem a certeza de que vai chover, porque não está no seu controle, quando você tem que comprar um fertilizante e daí acontece uma guerra lá num país que você nem, às vezes nunca nem ouviu falar, mas é aquele bendito país que produz o fertilizante que você precisa, né? E tudo isso vai impactando aqui na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa mesa. E eu acho que a gente precisa de ter essa consciência de mundo, né? Essa consciência de que a gente não dá para separar as coisas, né, Adriana? Não, porque assim, quando você fala que o agro, às vezes, muita gente olha para o agro, fala do poder que o agro tem. Sim, ele tem um poder. Mas, ao mesmo tempo, quando eu olho, vem a simplicidade do campo, vem aquela simplicidade do homem da roça, de onde tudo começou É. e que hoje virou essa potência. Mas aí vem aquilo que a gente acabou de falar, da família, Uhum. né? Que é o esteio, o sustento. Então, um dia aconteceu um fato tão interessante, uma cliente que é amiga minha, a gente formou junto na faculdade, e um dia ela me ligou, falou que queria te pedir uma coisa. Ela falou, se você na sua fé, eu queria te pedir para você orar, porque se não chover, eu não sei o que vai acontecer com a lavoura do meu esposo e de toda a região onde a Só gente que planta. coisa, hein? E aí eu olhei para ela e falei assim, a nossa fé é a mesma. É a mesma, é a mesma. É. Ela falou, não, mas você não, você tem um jeito de... falei, tá, eu vou orar pela lavoura, eu vou orar não só pela do seu esposo, de todo mundo. Mas você vê, por que que eu tô contando essa história que aconteceu? Porque assim, a gente vê da importância do simples, da importância daquilo que a gente pensa assim, que eu não tenho, mas o outro tem, e não é verdade, todos nós temos. É. Essa força, todos nós temos. E essa capacidade de falar com Deus, né, de se aproximar de Deus, todas as pessoas têm. E no agro tem muito essa dependência de Deus, porque depende Tem, da chuva, total. depende do sol, depende, né, o tempo é um fator que significa muito. Total, total. Todas somos parte. Como é que surgiu esse mantra, todos somos parte? De que maneira que esse conceito ele pode ser amplificado? Pertencimento. Hum, Eu preciso que todas se sintam pertencentes, Ser parte. ser parte. Então eu preciso me sentir que eu pertenço àquilo ali. Então quando eu coloco todas somos parte, porque independe se eu sou advogada, se eu sou comerciante, qual a profissão que eu tenho, ou mesmo que eu não tenha uma profissão, sou dona de casa, sou mãe, somente mãe, eu sou só esposa, ou eu tenho uma profissão, ou eu não tenho. Todas somos parte, todas têm a sua importância. Então eu pertenço. Assim, quando a gente tem a noção do pertencimento, parece que a gente fica mais forte, né? Aham. Vem uma certa segurança. Isso, E a eu me palavra é vejo, essa. e eu me vejo ali. Então, o Mulheres no Agro é para todas as mulheres. Eu preciso me ver lá. Então é isso. Porque até a primeira edição, muitas pessoas achavam que só podia estar lá quem era do agro. A palavrinha do e no agro, Muda ela não tudo, ficou né? tão Muda clara na tudo, primeira né? edição. E Aham. nessa edição, eu quero que ela fique clara, Uhum. porque é no agro. Então todas fazemos parte, todas pertencemos. E você colocou bem aí, não interessa o que você faz, né? Você mora em Rio Verde, Goiás? Moro. Não interessa o que você faz, o agro está presente de uma forma ou de outra, né? A nossa vida aqui, ela não tem como você dissociar, não tem como você tirar, falar, não, o agro não me pertence, o agro não faz parte da minha vida. Ele faz. Você pode não trabalhar dentro dele, mas ele, de alguma maneira, chega até você, né? Nós Independente- respiramos o agro. Respiramos o agro. Por que a gente pode fazer, Adriana, para que a cidade entenda mais o campo? Dá mais oportunidade. Abrir mais essa janelinha de oportunidade, sabe? Porque às vezes acaba que também no próprio agro, talvez tenha essa visão de limitar. Você acha que ele fecha? Sim, eu acho, eu acho. Ele coloca ali como se fosse algo só daquele setor. Uhum. E não é setorial. Talvez até como forma de proteção. Mas isso é normal. Uhum. Mas quando a Sim. gente volta, eu falei no início da Tecno Show, de qualquer outra feira,
quando a gente começa a ver mulheres participando, crianças participando, jovens participando, ali a gente já vê que vai quebrando um pouco Hum. dessa portinha meio fechada e vai abrindo essa janela para que mais pessoas possam participar, até porque hoje, se eu tenho ali um agricultor que está no ramo ali há muitos anos, ele tem que passar a cadeira uma hora, né? Tem, Seja para um filho, para alguém mais próximo, tem. né? Então, tem que dar oportunidade. E dar oportunidade hoje significa dar oportunidade também para as mulheres. Exatamente. Exatamente. E muitas vezes são as mulheres que querem. Às vezes o Na fi- grande maioria. É, ué. Às vezes o filho não quer. O filho, olha, eu quero fazer outra coisa da vida. Isso aí eu não quero. E a menina que ficou ali vendo o pai na lida e tal, Uhum. é que vai querer. Vocês incluíram nessa edição uma ação social. Por que incluir uma ação social? Com qual objetivo? E por que ajudar mulheres vulneráveis? Porque eu acho que desculpa, o agro que produz, ele também acolhe, ele também cuida e ele pode repartir. Então, foi dentro desse olhar que o agro que produz, que acolhe, ele também pode repartir. Então, se ele pode repartir, seria de que qual maneira? Uma ação social, fazendo com que todas as mulheres que vão estar no Mulheres no Agro possam levar um alimento não perecível, uma cesta básica. E esse alimento, a gente vai distribuir ele para mulheres em situação de vulnerabilidade. Quem são essas mulheres? São várias. Pode ser aquela que literalmente mora nas ruas, aquela que está numa clínica de dependência química, Uhum. aquela que é uma esposa, mas que não está impossibilitada de trabalhar e o esposo está com dificuldade, né, na casa, porque o que ele ganha não supre todas as necessidades. Então, eu que faço muito trabalho voluntário há muitos anos, né, na minha história de vida, Uhum. então eu tenho um histórico aí de trabalho voluntário muito grande, eu gosto. Então, eu visito pessoas com várias necessidades, principalmente doentes, enfermos, acamados, e que está em possibilidade, não está trabalhando, não consegue trabalhar mais. E depende, talvez, da misericórdia de alguém. Alguém olhar para aquela necessidade e entender que ele não precisa só de uma visita e de um apoio espiritual, mas precisa do mínimo para ter dignidade, que é o alimento. Eu acho que o apoio espiritual, nesse caso específico, quando ele vem acompanhado do alimento, ele tem uma força muito maior, né? Porque Porque, alimenta o espírito, a alma, mas alimenta o corpo também. sim, e é o que eu falei, ele tem que ter o mínimo de dignidade para Tem, viver. tem. Então tá ali já acamado, doente, enfermo, e não tem, às vezes, a comida, não tem um arroz, um feijão, uma salada, enfim. Então, repartir aquilo que o agro faz de melhor, que é produzir. Que tipo de transformação você espera que aconteça nas mulheres que vão participar desse evento? O que você acha que elas precisam de levar para casa? Esse olhar a dor do outro, ter essa sensibilidade. Porque ali a gente vai dar voz para elas, a gente vai se conectar uma com a outra, de que forma? Ouvindo a história de cada uma. E todos nós temos uma história. Todos nós, se chegamos até aqui, passamos por várias coisas momentos difíceis, momentos de dor, mas também momentos de felicidade. E é através da sua história que eu vou me conectar com você. E não é diferente quando a gente pega esse produto que a gente está levando ali para doar, uma cesta básica, um alimento que vem do agro e reparte com quem mais necessita, também olhar para a história dessa pessoa. É esse olhar. Eu não estou só fazendo uma caridade, eu estou amando o meu próximo. Isso é amor. E o amor é mais importante do que a caridade até, né? Se você for lá em Coríntios, né, Coríntios 13, ele fala sobre o amor, né? É lindo, né? E o maior de todos eles é o O amor. maior de todos eles é o amor, né? Isso me lembra uma história de... a pessoa me contou isso há, sei lá, uns 40 anos atrás, essa história. Que ele foi passando e viu um homem num beco muito escuro. E aquele homem sentado, e ele foi passando assim até com medo, né? Ele com medo daquela pessoa, tal. E ele olhou, ele viu que o homem estava fixamente olhando para ele. E aquilo começou a incomodar, até que ele olhou para o homem e falou assim: o que você quer?
que eu posso te dar para te ajudar? Aí o homem olhou para ele e falou assim: um abraço. E ele ficou todo embaraçado naquela situação, porque o outro estava em situação de rua ali, provavelmente não estava limpo, não tava cheiroso, né? Mas ele foi e deu o abraço. E a pessoa, ao abraçar, apertou e falou assim: você não tem noção de quantos anos faz que eu não ganho um abraço. E agradeceu, e ele falou assim: que Deus te acompanhe. E ele falou que aquilo mexeu no fundo da alma dele, porque ele não tinha a noção de que algo tão simples e que não custava um centavo poderia fazer a diferença na vida do outro. Exatamente. E é lindo, né? Não, é. Vai na alma, né? Uau, é. E é sobre isso, é sobre o simples, né? É. Se você pudesse resumir esse evento, Mulheres no Agro, em uma frase só, que frase seria? Do jeito que eu falei que o agro é aquele que acolhe, Hum, eu vou pegar o gancho da sua história. hum, Mulheres que abraçam, talvez sem abraçar literalmente, uhum. mas quando aquele alimento que for doado chegar na casa de uma pessoa que mais necessita, ela vai se sentir abraçada. Porque é um reflexo. Tudo que você joga para o universo, ele te devolve de alguma forma. Então, eu literalmente vou fazer com que cada doação dessa seja um abraço. Bacana. Para a gente terminar, deixa um convite. Fala dia, hora, local, como é que as pessoas fazem para participar. Bom, Mulheres no Agro vai acontecer dia 25 de março, vai na quarta-feira da semana que vem, a partir das 15 horas, na Eros Boutique. E para você participar, basta ser mulher. Então, todas as mulheres estão convidadas. E aí ela pode entrar tanto no contato da loja pelo link da bio no Instagram. Lá vai ter um link que ela vai entrar e confirmar a presença. É importante que ela confirme a sua presença. Aí ela pode convidar uma amiga, ela pode enviar o link para outra amiga, ela pode enviar o convite para quem ela quiser. Mas o importante é confirmar a sua presença e não esquecer de levar um quilo de alimento não perecível ou uma cesta básica, a quantidade que ela quiser levar. Então, esse é o nosso ingresso, vamos dizer assim, para participar do Mulheres no Agro. E lembrando que lá ela vai ter voz. Então, se ela quiser se conectar com outras mulheres, ela vai ter esse momento para ter voz e poder ajudar quem precisa. Repete o Instagram aí. Eros.boutique. Esse é o nosso Instagram. Ok. Eu tenho certeza que todo mundo sabe onde é que fica a Eros, porque a loja é tradicionalíssima, mas se não sabe, até porque tem tanta gente chegando em Rio Verde a cada Isso. dia, né? Fica ali na Praça 5 de Agosto. Na Praça 5 de Agosto, em frente à Praça 5 de Agosto, bem no centro da cidade. Adriana, estou tão feliz de conversar com você, de te ouvir, de falar do agro, de falar de mulher, de falar de ação social e te parabenizar, porque eu conheço a história, eu conheço o seu trabalho, a sua luta, né, de muitos anos e sei o quanto é importante aquilo que você faz. Parabéns, obrigado, viu? E deixa eu dar uma de tiete aqui, né? Ah, Te admiro, assim, a história de vocês, né, na verdade. E eu ouço o seu programa praticamente quase todos os dias. Poxa, obrigado. E, assim, fico encantada, porque é o que a gente falou, eu não sou do agro diretamente, mas indiretamente eu me sinto no agro, então eu sempre me senti. E eu pensava assim, será que um dia eu vou ter o privilégio de sentar naquela cadeira? Chegou o E dia. assim, hoje eu me vejo aqui falando com você e a minha felicidade, assim, ela transborda, porque é literalmente o que a gente conversou aqui no nosso bate-papo, foi como que eu me coloco naquela posição ali do agro, né? É sobre isso. Eu estou aqui hoje conversando com você, uma conversa despretensiosa, mas ao mesmo tempo passando uma mensagem tão linda de um evento que se tornou social, né? A gente faz essa segunda edição com esse cuidado no olhar para o outro, e a terceira edição será também assim, a quarta, a Certeza. quinta, tantas outras. Mas estar aqui hoje me deu esse gostinho de viver o mundo do agro dentro do meu mundo. Que legal. Eu pertencer. Então, eu estou me sentindo assim, eu estou pertencendo. E é o sentimento que eu quero também que elas tenham estando nesse evento. Eu que agradeço a oportunidade. E eu quero fazer um desafio a você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo. Se você não pode
ou não quer participar do evento, leve uma doação, deixa na loja, entrega lá. Você pode, olha, por tudo que eu conheço da Adriana, ela vai dar a melhor destinação possível para esse alimento que você vai deixar lá. Mas na hora de levar um alimento, capricha, leva um alimento bom. Não leva aquilo de sal, não. Tá? O sal é importante também, mas não leva 1 quilo de sal, não. Vai lá, compra 5 quilos de arroz logo de uma vez, é barato, não custa nada. Para você não custa, mas imagina para a pessoa que está precisando de um alimento. Imagina para a pessoa que às vezes está orando a Deus pedindo que o alimento chegue na casa dele de alguma forma. E às vezes a Adriana vai ser a pessoa escolhida por Deus para chegar lá, bater na porta e falar assim, está aqui, algo que alguém mandou para você. Obrigado, minha querida. Eu que agradeço. O sentimento que fica desde já é de muita gratidão. Gente, precisamos de entender isso, que não existe A, B, não existe mais importante, menos importante. Esse país tem que se unir, as pessoas têm que se unir. A gente precisa de entender que essa nação é maravilhosa, é abençoada, é escolhida por Deus, essa cidade é escolhida por Deus para ser essa grandiosidade toda. E não custa nada a gente compartilhar com as outras pessoas. Se você gostou da nossa prosa, deixe um gostei, compartilhe com um monte de gente, com o máximo possível de pessoas. Deixe comentários aí para nós e se inscreva nesse canal. Grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.